Convertido. Como é que eu identifico alguém que é falso convertido? Jesus deixou o critério básico, né, que é suficiente, né? É o fruto que produz. E o fruto geralmente está relacionado ao caráter, né? Então, o caráter de um homem não fica escondido por muito tempo, por mais que ele o mascare. É necessário que aquele que se diz cristão tenha passado pela experiência do novo nascimento. E o novo nascimento vai produzir, gerar na pessoa todo um conjunto de características que confirmam essa experiência. E no meio evangélico, de um modo geral, há muitos que estão ali, mas não passaram por essa experiência, e por esta razão, então, nós vamos ter sempre aí o elemento do joio misturado com o trigo, e não temos como escapar disso, né? Estamos respondendo a primeira pergunta, até peço a produção coloque na tela essa primeira pergunta aí, né? Como identificar um falso convertido? Como é que a gente vai identificar? Porque, pastor Mário, e aí vamos conversando os três aqui. É muito comum nas nossas igrejas, né? É um costume da igreja protestante, da igreja evangélica, o apelo. Em algumas igrejas, todo domingo à noite, você pode ser o culto que for, tem apelo, vem à frente e tal. O fato da pessoa ir ali à frente implica que ela aceitou Jesus Cristo, que ela se converteu ou não? Como é que é isso? Aparentemente, sim. Dependendo da qual a isca que você usou para atraí-lo. Então, ele vai lá na frente, a gente como pessoa acredita que ele tem aceitado Jesus. Mas aí é o coração dele com Deus. Porque muitas vezes ele aceita Jesus ali, publicamente, mas não passa por nenhuma transformação. Primeiro porque, nós estávamos conversando antes, o púlpito não orienta, e ele continua querendo levar aquela vida dele que ele levava antes. Ele não tem mudança nenhuma. Agora, achei legal que você usou a expressão isca, pastor Mário, porque essa questão de isca, né, Luiz, é bem isso, né? Eu já ouvi apelos que são apelações. Então, assim, a pessoa, às vezes, faz uma mensagem que não é evangelística, às vezes é uma mensagem que trata de vida cristã, sei lá, de outras coisas, e no final faz o apelo. Aí o apelo é aquele apelo estratégico. Se tem alguém aqui doente, levanta sua mão. Não, e tem a estratégia, né? Porque também é a estratégia. Levanta sua mão no seu lugar, ninguém vai olhar para você. Aí depois assim, você que levantou a mão, fica em pé. Você que vem em pé, vem à frente. Quer dizer, é um processo gradativo de tirar a pessoa do banco para vir à frente. Aí quem quer emprego, quem precisa de ser curado, quem está com algum problema emocional. E nesse grupo vem aquele também que aceitou Jesus. E às vezes ele vem porque o grupo foi, né? Exatamente. Olha só, você toca aí, Cássio, aquilo que eu acho o ponto mais grave dessa nossa discussão. A maior parte dos textos bíblicos que tratam de crentes falsos aponta para o púlpito. São os sacerdotes. O texto bíblico sempre está falando dos falsos profetas. O apóstolo Paulo fala daqueles que se passam por apóstolos, mas não são. Tem um texto aqui em 2 Pedro, o apóstolo nos alerta e diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. O texto bíblico está sempre apontando para o púlpito quando se trata de crentes falsos, né? Porque geralmente numa discussão como essa nós pensamos no povo, mas o maior problema, né, o problema central desse assunto que estamos tratando não está exatamente no meio do povo, está nos púlpitos, na liderança. Agora, eu tenho ouvido uma crítica muito severa a cantores, cantoras, artistas, que são falsos convertidos, pseudo-convertidos. Pessoas que parece que, sobretudo cantores e cantoras, que o mercado está ruim na área de sertanejo, se é funk, se é MPB, não sei. O mercado está ruim, aí ele migra
para música gospel para pegar o novo mercado. Só que parece que não há uma conversão de verdade. A conversão foi uma conversão fonográfica. A conversão só do ramo de música, porque a vida parece que não mudou, né? Não muda. E isso aí no meio radiofônico tem isso. O sujeito vai, ele grava um CD, enquanto está vendendo, ele está na igreja. Né? Parou e vai. É o seguinte, ele não vai em qualquer igreja. Tem cantores, se eu chamar ele para ir lá em Caracóis, ele não vai, não. Sim. Ele não conhece Caracóis, sabe que lá é uma grande igreja, mas ele não vai. Você está entendendo? Mas se vamos por assim, o chefe, o doutor Márcio chamar, ele vai até de graça. Porque a recompensa é muito maior. Exato. Aparece mais, vende mais. É a vitrine. Então, Jesus nessa hora, a evangelização nessa hora, fica em segundo plano. Eu uso muito essa questão que você disse aí, cura divina, libertação, prosperidade, porque isso tudo está razoavelmente, está dentro do evangelho. Sim. Só que não é o mais importante. A gente usa isso aí para chamar a pessoa, quando a pessoa chega, você prega a salvação. Né? Você tem que ver que o mais importante é almas. E isso o povo não está recebendo isso. Então eu vou para a igreja porque você falou, eu vou ficar rico. Se eu for para a igreja, eu não vou adoecer mais. Aí você vai orar, mas o pastor está doente. Como é que ele vai orar por mim? E tudo mais informações que levam as pessoas a se tornarem falsos. Quando dá um problema, ele foge da igreja. Quero aqui agradecer o Valciclei é lá do Pará, de Vila Maiauatá. Ô, nome difícil, rapaz. Maiauatá. Vou acertar. Coisa de índio. Valciclei, obrigado, viu, querido? Diz a paz do Senhor, está esperando esse programa, é muito importante, tem aprendido muito. A paz do Senhor, de novo, ele continua. Este assunto é muito importante porque muitos não levam a sério o sacrifício de Jesus. E isso me preocupa mesmo, Valciclei, porque o povo está brincando com uma coisa seríssima. Muito. Né? Que é o sacrifício do Filho de Deus. Muito sério. Quer dizer, conversão é você deixar o caminho das trevas e ir para o caminho do Senhor. Exato. Quer dizer, se você está brincando com isso, está brincando com a coisa mais séria da vida, né? Exatamente. Aí, novamente, entra a instrução do púlpito, né, pastor? O apóstolo Paulo novamente diz aos Coríntios, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercadores da palavra de Deus. Olha só, ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários. Então, ele está dizendo que há muitos mercenários já lá no tempo dele, né? Nós idealizamos muito a era apostólica como sendo um tempo de mil maravilhas, onde a igreja não tinha grandes problemas, né? E tendemos a imaginar que é hoje, apenas hoje, que ela se perdeu. Na verdade, o apóstolo Paulo já identifica muitos mercenários, pregadores, né, que usam a palavra com falsidade para, assim, realizar projetos pessoais. Né? O Rosinaldo, inclusive, que é do Rio de Janeiro, ele está falando isso. Ele parabeniza a gente pelo programa. Obrigadão, Rosinaldo. E fala, infelizmente, tem muitos líderes que não são convertidos. Realmente, isso aí eu concordo plenamente. Isso é grave. Não é? Concordo plenamente. A coisa é estarrecedora. Vamos dizer assim. O Eduardo está trazendo uma mensagem muito legal aqui, o Eduardo Dário, né? O Eduardo, que é de Dário Meira, lá na Bahia. Olha que legal que ele está falando aqui. E como a gente lida com esse tipo de gente, que ainda banca de conselheiro nas conversas em grupo? Porque é mesmo, né? Você percebe, sim, às vezes está em conversa no grupo da igreja, a pessoa vem com uma pegada bem fora do evangelho, mas com ar de autoridade. Como lidar com essas pessoas? Eu acho que nós precisamos muito, é uma urgência muito grande, é um dos dons do Espírito, né? Que é o discernimento de Espírito. Então, a marca da unção na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é inequívoca. Você percebe quando a pessoa ela tem autoridade espiritual, porque a unção é presente nela. Verdade. Não é? Então você tem o discurso vazio, esse nosso querido telespectador aí, ele pode identificar o discurso vazio, não é? E o discurso na unção e na direção do Espírito Santo. Então o que nós precisamos é pedir a Deus que nos dê a graça de discernir espíritos. As pessoas pensam que discernir espíritos é uma coisa a ver com os demônios, né? Mas os demônios, eles nem sempre se apresentam como demônios, né? Eles vêm de um modo muito bem produzido e muito sutil.
O Davi, que é lá de Santa Maria da Vitória, lá na Bahia, estamos bombando na Bahia. Obrigado, Davi. Olha que legal que ele fala. Para ele, há uma diferença em quem se converte a Cristo e quem se converte a uma denominação religiosa. Oh, mas isso é o que mais tem, né? Isso aí é o que mais existe. A pessoa está dentro da igreja por causa do pastor ou por causa da denominação, não é? Mas Jesus está ficando em segundo plano das igrejas. Não é? Jesus, ele foi colocado de lado lá, só aquele ser, né, lá pregado na cruz, tadinho, que sofreu, morreu por nós, mas não se dá a ele o verdadeiro valor que ele tem. Não se dá a ele, não. Né? Eu hoje sou bom, eu sou perfeito. O que o púlpito está fazendo com essa falsa moralidade que ele prega, falsa moralidade, de que eu sou perfeito, eu não erro, minha família é a mais feliz do mundo, não tem? A gente sabe que isso não é verdade. Nós temos problema, porque nós somos humanos. Se o pastor Carlos fala assim, eu nunca briguei com a minha esposa. Você está cansado de ver isso no altar. Não brigo com a minha esposa. Eu, no meu caso, por exemplo, eu falo, eu sou da Jane. Aí a Jane, e eu sou do Mário. Não tem isso? Né? Aquela declaração de amor, e ali no altar até dá um beijo. Sai dali, tá tocando etapa, meu amigo. Jogando é panela. É a falsa moralidade. O vizinho sabe. Então não adianta a gente mentir. O melhor é você ser aquilo que você é. Prega a palavra. Você é um pecador miserável, em busca de arrependimento, em busca de santidade. Perfeito. Né? Perfeito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.